Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Estou a ver aqui a Raquel. Bem-vinda. Amém. Muito bem. Podia ser a nossa pregadora, né? Podia ser. Tens algo preparado? Não? Se tivesse, tínhamos gosto em ouvi-la. É? Bem, vamos começar com o nosso tempo de oração. Hoje é culto de oração e de ensinamento. Então, vamos começar com o tempo orando ao Senhor. Os irmãos que sentirem-se, que desejarem, podem dobrar os joelhos. E vamos colocar alguns assuntos, não é? Começando pelo retiro dos jovens que estão lá na Quinta do Rei, para que o Senhor faça algo grandioso na vida desses jovens, né? Os jovens precisam da sua formação com Deus, precisam aprender a ter experiências com Deus, precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque são eles que vão nos substituir, né? Deus conta com jovens para substituir os que estão hoje à frente, na liderança, amanhã serão eles. Portanto, que eles sejam hoje preparados, que eles sejam hoje cheios do conhecimento e da graça de Deus, para serem bênção para a Igreja do Senhor, não é? Esse trabalho precisa continuar. Nós temos a responsabilidade de deixar um legado para eles, e eles têm o dever de continuar com esse trabalho, não é? Alguém já passou, e nós éramos jovens há algum tempo atrás, estamos hoje a assumir o posto de alguém que já ficou para trás, e assim é a continuação. Deus conta com o seu povo, com a sua igreja, sim. Não sei se temos algum assunto relevante que possamos acrescentar para este tempo. Muito bem. Oramos no geral pela igreja, não é, meus irmãos? Nós precisamos. Temos visto que os tempos são difíceis, que o desejo do nosso coração de ver estas cadeiras cheias, infelizmente, não se está a cumprir. Nós desejamos que se cumpra, não é? Almas salvas para o reino de Deus, isso nos traz alegria, nos traz motivação. Sabemos que depende de todos nós devemos fazer a nossa parte para ver o trabalho crescer. Então, aquela parte que não é difícil fazer é a oração, não é? Todos nós podemos orar e tudo começa por aí. Grandes avivamentos começaram com um crente a começar a orar, a estar na presença de Deus, a pagar um preço, e Deus foi tocando outros. E há tantas histórias na história da igreja, tantos exemplos. Por que não hoje? Será que Deus não quer fazer hoje? Acho que quer. E pode começar por nós, pode começar por esta noite, pode começar por este culto. Amém? Se todos nós tivermos esse desejo, esta boa disposição, pode começar por aqui, um grande avivamento na cidade de Portimão e seus arredores. Este é o desejo de Deus e deve ser o nosso também. Amém? Vamos então dobrar os nossos joelhos, os que puderem, e os irmãos levantem a sua voz e orem ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, é tão bom estarmos aqui na Tua presença, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e te louvamos. Te damos graças por Teu grande e infinito amor, Senhor, para conosco. Porque nos alcançaste com a Tua infinita graça, Senhor. Nos trouxeste das trevas para o Teu reino, Senhor. Aleluia, nos tornaste filhos de Deus.
através do teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. Nos alcançaste com um amor tão grande, um amor incomparável, Senhor, que é o teu amor. Nos deste o teu Espírito Santo, Senhor, para morar em nós, para estar conosco, para viver conosco, para dirigir as nossas vidas, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos ensinar e para nos guiar em toda a verdade, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, nesta noite, na tua santa e bendita presença, Senhor. Não por nós, mas por ti, Senhor, porque te amamos, Senhor, sabendo que tu nos amaste primeiro, Senhor. Eis-nos aqui como tua igreja, como teu povo que plantaste, Senhor, aqui neste lugar, Jesus querido. E sabemos, Senhor, que é a nossa função, Senhor, estarmos na tua presença para buscarmos a tua face, Jesus querido, para buscarmos o teu poder, Senhor querido, nas nossas vidas. Nós precisamos ser uma igreja forte, Senhor, uma igreja poderosa, uma igreja que professa o nome de Cristo, que proclama o teu evangelho, uma igreja, Senhor, que evidencia o poder glorioso do Senhor. O Senhor é dono de todo o poder nos céus e na terra. O Senhor deseja que este poder seja proclamado, seja evidenciado, Senhor, que o mundo veja o teu poder na vida da tua igreja, Senhor. E o nosso coração deseja ver isto acontecer, Jesus amado. Portanto, Senhor, toma a tua igreja neste lugar, Senhor. Desperta os nossos corações de cada um de nós, Senhor. Faz-nos arder por ti, Jesus, de amor por ti, Senhor, também de paixão pelos perdidos, Jesus amado, para que possamos cumprir o teu ide, Senhor, possamos ser verdadeiramente tuas testemunhas, Jesus querido. Ó Senhor amado, porque já nos deste o teu Espírito Santo, Senhor, agora precisamos cumprir o nosso papel de sermos tuas testemunhas, Jesus, aqui onde vivemos, Senhor, na nossa Jerusalém, ou na Judéia, Senhor, à volta de Portimão, ou em Samaria, mais além, ou nos confins do mundo, Senhor, através da obra missionária, Jesus querido, mas cada um temos o nosso dever, Jesus, de testemunhar de Ti, de abrir a nossa boca e dizer que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador, que Tu amas o pecador, que Tu desejas, Senhor, que ele mude de vida, que ele seja transformado pelo Teu poder, Jesus querido. Dizer, Senhor, que Tu desejas salvar a humanidade, Senhor, para levar para Ti, pois este mundo não tem futuro, Senhor. Este mundo vai passar, tudo vai passar, Jesus, e sem Ti, Senhor, nada terá valor, Senhor. Ó Jesus querido, que nós sejamos despertados por Ti, Senhor, pois parece que não estamos a dar muito valor. Parece que não estamos a dar muita importância, Senhor, a este assunto da salvação, Senhor, das pessoas. Jesus, nos alcançaste, Senhor. Isto é tão bom, Senhor, termos sido alcançados por Ti, termos sido salvos por Ti, Senhor, e sabermos que está garantida a nossa eternidade contigo, Jesus. Nós precisamos pensar nos outros, precisamos tomar iniciativa, Jesus, para que outros possam te encontrar, para que outros possam ouvir a tua palavra através de nós, a tua palavra que vai produzir a fé nos corações, Senhor, para receberem também a tua graça e serem alcançados pela tua grande salvação, Jesus. Meu Senhor, eu quero orar pelo retiro dos jovens, Senhor, ali na Quinta do Rei. Jesus amado, eu sei que o Senhor está usando, Senhor, os teus servos que estão ali ministrando, Jesus, sobre a vida daqueles jovens, Senhor. Mas nós aqui queremos mandar reforço através da nossa oração, Jesus.
para que Tu operes maravilhosamente, para que a Tua palavra, Senhor, seja ensinada e pregada com poder, com ousadia, Senhor, que o Teu Espírito Santo alcance o coração daquela juventude, Senhor. Ah, Jesus amado, que haja renovação em suas vidas, Senhor, que eles possam crescer em Ti, Jesus, que eles possam ser cheios da Tua presença, do Teu conhecimento, possam adquirir experiências contigo, Jesus, possam voltar para cá, Senhor, com novas ideias, Senhor, na sua mente, no seu coração, na sua alma, de como melhor te servir e te agradar, Jesus querido. Que esses jovens aprendam, Senhor, a não desejar o mundo, a não quererem ser como o mundo, Senhor, não tomarem a forma do mundo, Senhor, mas serem transformados pela renovação do seu entendimento através do conhecimento da Tua palavra, Senhor. Jesus, fortalece a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, almas neste lugar, Jesus querido. Ó Senhor amado, também desperta o Teu povo, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão, Senhor, conformados, Senhor, com as coisas desta vida, Senhor, que haja um despertamento, Senhor, que haja uma renovação, Senhor, na vida de cada crente, Jesus, que possamos ver isto evidenciado, Senhor, na presença dos cultos, Senhor, no desejo dos crentes de buscar a Tua presença, Senhor, de estar, Senhor, reunidos, ó Deus, ó Senhor amado, faz, Senhor, uma grande obra nesta igreja, Senhor, nas congregações, nas missões, possamos ver, Senhor, um avivamento, um movimento, Senhor, aleluia, do Teu Espírito Santo em cada coração, em cada vida, em cada crente, em cada congregação, Jesus. Vejamos as Tuas maravilhas, Senhor. Nós desejamos isto, Jesus querido, que a nossa ação não fique apenas em palavras, Senhor, mas possa haver atitude de cada um de nós, meu Deus. A Senhora, eu te Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Filhos, nossos netos, todo o teu povo. Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, Pai. Obrigada, Deus, porque tu ouves as nossas orações.
Senhor para todos os irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. Amém? Estão todos bem-vindos à presença do Senhor. Começamos com esse tempo de oração em que nós levamos a Deus as nossas petições. Amém? Só que eu agora queria convidar a todos a ficarmos de pé, os que puderem, por favor, e vamos adorar a Deus. Amém? Vamos declarar pela fé: estou sentindo a tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo. Amém? Querem dizer isso com força? Amém. Então, vamos dizer, amém? Estou sentindo tua presença, Santo Espírito, me chamando a ti, me chamando a ti. O teu amor sinto em mim, tenho sede. Declare isso, amém. Dizendo: eu tenho sede de ti, Senhor, ou me chamando a ti. mais uma vez, estou sentindo. Estou sentindo tua presença, Santo Espírito, me chamando a ti, me chamando a ti. Seu amor, O teu amor sinto em mim, tenho sede de ti, ó Senhor, me chamando a ti. vamos dizer isso: limpa o pecado. Limpa o pecado que existe em mim, ó Senhor, e vem encher-me de novo com teu amor. Te amo, te quero, preciso de ti. Te amo, te quero, preciso de ti, Senhor. Estou sentindo Diga isso. tua presença, Sinta a presença de Deus Santo nessa noite. Amém. Deixa que o Espírito Santo me fale contigo. chamando a ti. Deixe, Senhor, cada coração nesta Me noite. chamando a ti. Sim, vem encher, Senhor. O teu amor sinto em mim, tenho sede de ti, ó Senhor, me chamando a ti. Limpa o pecado que existe em mim, ó Senhor, e vem encher-me de novo com teu amor. Te amamos, Senhor. Te amo, te quero, preciso de ti. Te amo, te quero, preciso de. Vamos dizer mais uma vez: limpa o pecado. Limpa o pecado que existe em mim. Em cada um de nós, Senhor. Ó Senhor, Nós estamos nas tuas mãos.
eu convido a cada um para fechar os seus olhos. Amém? Para meditar agora nessa letra que estaremos a entoar. Deixa que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Amém? A palavra do Senhor diz que quando 2 ou 3 se reúnem na presença do Senhor, ali Ele está no meio deles. E quando o povo de Deus junta-se para o louvar, para o adorar, é maravilhoso aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Ele resgata o mais vil pecador. Não há nada que o homem possa fazer na sua ignorância que não esteja coberto pela graça e pelo amor do Senhor. Amém? E é ao lembrar dessas coisas que nós louvamos, que nós o adoramos. Amém? Esse coro diz: perto quero estar, meu Deus, de ti. Isso faz-nos lembrar aquele episódio que se passa no capítulo 4 de Apocalipse, em que João, o apóstolo João, tem aquela visão maravilhosa. Ele é arrebatado até aos céus e diante do trono de Deus ele contempla o nosso Deus sentado no trono e sendo adorado. Todo o exército celeste a render glórias, a render adoração a Ele. Amém? Eu quero dizer uma coisa para nós nesta noite. Ele está aqui conosco, no coração de cada um que abrir o seu coração e dizer: eu quero sentir a Tua presença, eu quero ter essa experiência com o Senhor. Oh, então vamos louvar. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Deixo tudo para trás para sentir o amor que dás. És o meu desejo. Não há como tu. Ninguém se compara a ti, que traz amor e paz sem fim. Perto quero estar, meu Deus, de ti. És meu desejo, sim, és tudo que eu preciso. És meu desejo, contigo eu quero estar. Dizer mais uma vez, perto. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Deixo tudo para trás A tu fazeres isso, entregar a sua vida nas suas mãos. para sentir o amor que dá. És o meu desejo. Não há como tu. Ninguém se compara a ti.
voz bem forte e diga conosco. És meu desejo. Senhor, declaramos isso na tua presença. És tudo que eu preciso. És meu desejo. Contigo eu quero estar. Mais uma vez, sim, louvamos a ti. És meu desejo. És tudo que eu preciso. És meu desejo. Contigo eu quero estar. Contigo eu quero estar. Contigo eu quero estar. Contigo eu quero estar. Contigo nós queremos estar, Senhor. Pai, quando estaremos ouvindo agora a tua palavra, Deus, que esse louvor possa subir a ti, Senhor, de formas a que o nosso coração esteja preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que a tua graça e o teu amor nos alcance, Senhor, de forma que nós conseguimos estar, ó Pai, diante de ti, prostrados, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu convido para abrirmos em Tito, carta pastoral do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Tito 2, versículos 11 até o versículo 13. Apenas 3 versículos. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Temos aqui um texto bastante conhecido e eu gostava de meditar convosco sobre a graça de Deus. O que é graça? Qual o papel da graça, não é? O que a graça faz na vida da humanidade? Todos nós conceituamos e sempre dizemos que graça é favor imerecível. E é interessante que sempre que alguém fala sobre graça, menciona esta frase, porque esta frase realmente resume com muita precisão o que é a graça. É mesmo
favor que ninguém merece este favor. Interessante que graça, ela é inerente diretamente ao próprio Deus. Não se pode falar de graça sem falar de Deus. A graça, ela não tem princípio na vida de nenhum ser humano. A graça é algo de Deus, exclusivo de Deus. É interessante que apenas o cristianismo contém a palavra graça. Os irmãos sabiam disto? Nenhuma outra religião ensina sobre a graça. Nenhuma outra fala sobre a graça. As religiões falam de misericórdia, até falam de salvação, né? Falam de amor, falam de paz, falam de Deus, mas não falam de graça. Só o Evangelho contém graça. Aleluia. Porque é exclusividade do nosso Deus. Quando Deus decidiu destruir a humanidade, acabar com a humanidade, com o dilúvio, a Bíblia diz lá em Gênesis que a terra estava corrompida, tão corrompida que Deus arrependeu-se, entre aspas, né, de ter feito o homem. E Deus disse: eu vou destruir essa gente toda. Mas a Bíblia diz que havia um homem piedoso chamado Noé, e diz que Noé achou graça diante de Deus. Então a graça de Deus já estava lá. Amém? A graça de Deus, ela coexiste com o próprio Deus. Digamos que ela só precisou ser utilizada. Deus só tirou esta utilidade da sua algibeira quando foi usar para com o homem. Depois da existência da humanidade, foi que Deus precisou tirar a sua graça e começar a utilizar para com a humanidade. E Deus utilizou sempre a sua graça quando Ele quis exercer misericórdia na vida de alguém. Mas nós lemos aqui sobre a manifestação da graça. Isto entende-se que esta graça que era utilizada pontualmente, aqui ou ali, ela de repente manifestou-se. De repente ela apareceu e foi apresentada de forma ampla. Amém? Diz que ela manifestou-se, trazendo salvação. Que coisa gloriosa. E esta salvação veio juntamente com o Salvador, não é? A promessa da salvação estava de pé, a promessa do Salvador estava de pé, mas Israel esperava o seu Redentor, o seu Salvador. E quando Jesus apareceu, então Paulo escreve que a graça foi manifestada juntamente com o Salvador, trazendo salvação a todos os homens. Quando diz que a graça traz salvação a todos os homens, isto não está a falar da totalidade dos homens, mas está a dizer que a graça não exclui ninguém. A graça está acessível para todos. Não quer dizer que todos os homens individualmente foram alcançados pela graça, mas diz que ela está disponível, ela manifestou-se para todos, sem exceção. Todos podem serem alcançados pela graça de Deus. Meus irmãos, o que seria de nós se não fosse a graça de Deus?
Às vezes nós pensamos que muitas das coisas que nós somos e que fazemos e que temos, há algum mérito nosso. Mas eu digo-vos que tudo o que nos acontece no nosso dia, porque nós só vivemos o hoje. Concordam comigo? Só vivemos hoje. O ontem passou e o amanhã não existe. Só vivemos hoje. E o nosso hoje, tudo o que acontece é pela graça de Deus. A não ser que nós não vivamos debaixo da graça. Quem vive debaixo da graça aqui? Então, tudo que acontece na sua vida e na minha vida é pela graça. Nós levantamos, acordamos, ou seja, acordamos, pomos os pés fora da cama e nos levantamos por causa da graça de Deus. Amém? Andamos, caminhamos, trabalhamos, nos alimentamos, viajamos, tudo por causa da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nada disso aconteceria. Mas eu quero trazer esta leitura para mostrar que esta graça manifestou-se trazendo salvação, e esta salvação que a graça traz, ela deve ser vista pelo menos em 3 aspectos. Primeiramente, a salvação que a graça nos traz, ela nos liberta do domínio e do poder do pecado. Porque o homem sem Deus, ele está dominado pelo pecado. Ele está debaixo do poder do pecado. Ele não tem capacidade de vencer o pecado. Porque por natureza, a Bíblia diz que nós somos filhos da ira. Nós estamos debaixo da ira de Deus. Não merecemos nada de bom de Deus, porque nós somos pecadores, inimigos de Deus. Então, tudo que Deus tem para dar a um seu inimigo é a sua ira. O homem sem Deus, sem a graça de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Ele está dominado pelo pecado. A sua inclinação é sempre pecado. O seu desejo é de viver pecando continuamente. Mas quando a graça de Deus alcança o homem, ele é imediatamente salvo do domínio do pecado. Amém? O pecado deixa de dominar o homem. O homem deixa de ser servo, de ser escravo do pecado. Porque a graça de Deus trouxe salvação, trouxe libertação imediata do pecado. E Jesus, falando com Nicodemos, ele chamou isso de novo nascimento. Quando o homem recebe a Cristo, a graça lhe traz novo nascimento imediatamente, regeneração. Passa a ser nova criatura a partir deste momento, não é? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O primeiro aspecto da salvação que a graça traz é libertação imediata do domínio do pecado, da culpa do pecado também. Mas a graça também nos mostra um segundo aspecto desta salvação que ela nos traz. No versículo 12 diz que a graça ensina-nos, diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Depois que a graça liberta o homem do poder do pecado, ela agora pega no homem, assenta
na sua escola e começa a ensinar o homem um novo estilo de vida. Porque a vida velha passou, não é? O estilo de vida de quem recebe a Cristo a partir daquele momento tem que ser diferente. Mas a pessoa mesmo liberta do poder e do domínio do pecado, da presença do pecado dominando, ela ainda não sabe viver uma nova vida. Amém? Então a graça entra como professora. Ela vai ensinar que o homem agora deve deixar a velha vida. Amém? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, porque quem foi liberto do pecado, quem tem a graça agora na sua vida, já não pode viver a vida de impiedade. Tem que passar a ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que vive conforme os renunciar à impiedade. Renunciar às concupiscências mundanas, não é? Tudo que é mal, tudo que leva o homem a uma vida de pecado, a uma vida de mundanismo, a graça diz, você agora vai renunciar a isto tudo. Então, isto significa que agora começa um processo de santificação. A nossa salvação também tem esta fase, a fase de santificação. A primeira é libertação, a segunda é santificação. A nossa salvação, ela é progressiva. Nós somos livres e salvos da condenação eterna, não é? Lá do velho homem, aquela condenação que todos nascem com ela por causa do pecado de Adão, mas agora temos que viver uma salvação progressiva, uma vida de santificação. Enquanto aqui vivermos, temos que viver uma vida de santificação. Aleluia! É a segunda etapa do processo da graça na nossa vida. Renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, e tendo renunciado, tendo nos livrado deste velho homem, agora devemos viver. Vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Amém? Devemos viver uma vida sóbria, uma vida orientada, uma vida organizada, uma vida dirigida pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, uma vida regrada pela palavra de Deus. Amém? Depois de termos sido alcançados pela graça do Senhor, que lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça, através da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Então, esta salvação não depende de nós, depende de Deus. Não é? A graça tem o seu agente para que a salvação aconteça. Este agente é a fé. Mas nós não temos capacidade em nós mesmos de gerarmos esta fé sozinhos. Amém? Romanos capítulo 10 diz que a fé é gerada pela palavra, pelo ouvir. A fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a nossa função, depois de sermos alcançados pela graça, é pregarmos a palavra, para que alguém ouça e esta palavra produza, através da ação do Espírito Santo, produza fé no coração do pecador, para que a graça possa alcançar esse pecador. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Agora vivemos no processo de santificação. Agora devemos viver uma vida sóbria, devemos viver uma vida justa, não é? Como filhos de Deus, não podemos viver como os injustos.
que vivem mergulhados na injustiça, sem temor a Deus, fazendo o que lhe vai na telha. Não. Temos que viver uma vida justa, um novo estilo de vida e uma vida de piedade. Amém? Devemos ser pessoas piedosas, pessoas que amam o seu próximo. Não só o próximo, Jesus ensinou que nós devemos amar também até os nossos inimigos, não é? Então devemos viver uma vida de piedade, conforme nos ensina a palavra de Deus. E assim é o processo de santificação para nós regarmos a nossa salvação. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Mas a graça, ela tem um outro aspecto ainda. Aqui no versículo 13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esta terceira etapa da graça, que não acontece na sua totalidade nesta vida, é chamado de glorificação. Nós, enquanto estamos vivendo uma vida de santificação, nós estamos alimentando a esperança da nossa glorificação. E quando dar-se-á essa glorificação? Quando, depois de termos partido para o Senhor, ou aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, não é? Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, mas os que tiverem morrido em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Em João capítulo 6, Jesus mencionou, dizendo que todo aquele que vem a Ele é dado pelo Pai, é enviado pelo Pai, é o Pai que dá ao Filho. E Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas Ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Várias vezes repete este final do versículo no capítulo 6 de João, Jesus dizendo: e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é glorificação. Nós ressuscitaremos com um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Amém? Um corpo imortal. Este é o último processo da graça na vida do salvo, é a glorificação. Eu acredito que Jesus ensinou isso tantas vezes, que a Marta, a irmã de Lázaro, ela sabia bem disso, não é? Quando Jesus disse assim: o teu irmão há de ressuscitar, ela disse: eu sei, Senhor, que ela vai ressuscitar, que ele vai ressuscitar, mas é na ressurreição do último dia. Ela sabia bem que haverá uma ressurreição do último dia. É a ressurreição de todos os salvos, de todas as épocas. Amém? Esta será a glorificação do nosso corpo. Nós teremos um corpo glorioso. Aleluia! É a última fase do processo da graça na vida daqueles que são por ela alcançados. Glória a Deus. Então nós aprendemos que a graça manifestou-se trazendo salvação a todos os homens. Então, primeiro ela libertou do domínio, da culpa, do pecado.
Depois ela traz o processo de santificação, que ela liberta também da presença constante do pecado, porque o pecado já não será um estilo de vida daqueles que são alcançados pela graça do Senhor, não é? O pecado pode acontecer como um acidente na vida do crente, mas não será um estilo de vida. Amém? O estilo de vida do crente salvo é santificação. É vida santa, é vida separada do mundo para Deus, vida de comunhão e obediência ao Senhor e à sua palavra. Mas alimentando a esperança e a certeza, a convicção de que a conclusão deste processo da graça será a nossa glorificação. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós continuemos nesta viva esperança, nesta gratidão ao Senhor por termos sido escolhidos por Ele. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi a vós. Não temos a capacidade em nós mesmos de escolher a salvação. É o Senhor que nos elege. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Aleluia. Amém? Vamos cantar um corozinho que vocês conhecem muito bem sobre a graça do Senhor. Acho que é o mais belo hino que existe sobre o assunto da graça. Oh, graça admirável sem igual, oh, graça de Deus sem par, um pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. No céu com Jesus irei gozar das bênçãos que Ele tem para mim. 1000 anos só será o principiar do dia que não tem fim. Aleluia. Isto é o que a graça vai nos proporcionar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Agora vamos louvar ao Senhor com o hino e vamos doar as nossas ofertas. Bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam,
salvação. Cristo é verdadeiro amigo. Cristo provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, podemos alcançar. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, temos chegado então ao final deste nosso culto. Eu vou pedir para ficarmos de pé. Nosso irmão Araújo, por favor, ore ao Senhor para terminar.